Eu sou a Samile e essa é a minha história. A minha história é sobre escolhas. E a primeira escolha que eu fiz foi viver. Quando eu nasci em Itabuna, no sul da Bahia, o médico disse pra minha mãe que eu podia não sobreviver porque eu tinha uma doença muito grave. E eu tô aqui há 28 anos. E quando eu era criança, eu assisti um programa de TV que passava a rodovia Anhanguera, em São Paulo. Eu sempre olhava para essa rodovia e eu achava que ela era uma avenida, na verdade. E que um dia eu ia andar naquela avenida. E que um dia eu ia morar em São Paulo. Como também eu também achava que eu ia um dia para Espanha, porque eu tinha um professor de espanhol, quando criança, chamado Correrio Tomás. E ele sempre me falava da Catalunha. E de Itabuna, eu fui para Salvador. E de Salvador eu fui para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos eu fui para São Paulo 2 meses. Sempre nesse estudar, trabalhar, viver e ser nordestina. E em São Paulo eu fui conhecer Curitiba, fui visitar meus amigos de intercâmbio. E quando eu cheguei na cidade, eu cheguei de manhã, a cidade tinha cheiro de terra molhada. E alguma coisa me dizia que eu ia morar ali. Em 6 de janeiro de 2009, era meu primeiro dia de trabalho em Curitiba. E mais uma vez eu escolhi ser nordestina, morando no sul do Brasil. E eu escolhi também aprender novos jeitos de falar e um novo hábito que eu tenho até hoje, que é tomar chimarrão. E lá em Curitiba eu fui pro Chile. No Chile eu conheci vários profissionais de comunicação que eu ia falar com eles pela internet, procurava saber o que eles faziam. E também foi a internet que me fez voltar a olhar para São Paulo como uma possibilidade. E eu voltei a pesquisar e eu brincava, né, que eu precisava fazer parte dos números de nordestinos que moram em São Paulo. E a escolha de São Paulo veio. Veio também novos trabalhos, pessoas, descobertas, um jeito diferente de enxergar as coisas. E 2 viagens para Argentina, 2 viagens para Europa, uma viagem para o Uruguai. E tudo ia mudando. E quando eu escolhi viver, o viver não me disse que ele podia me desconstruir. E ele me desconstruiu no sul da Espanha. Eu conheci um espanhol na recepção do hostel que eu estava hospedada. E eu olhava pra ele e alguma coisa me dizia que eu tinha que falar com ele, assim, que eu tinha que ir lá. E eu tinha muita vergonha. E daí eu fiz um sinal da cruz, levantei, inventei que eu tinha que pedir uma dica de restaurante pra ele. E aí eu fui lá. Aí ele me deu a dica do restaurante, me deu um mapa, circulou o lugar e falou: me encontra lá às 11 horas. E às 11 horas eu tava lá. E eu fui lá pra ele me contar que as coisas na vida precisam de alma. E que até o nosso trabalho precisa de alma. E que o trabalho ele tem que ser a partir do que você é. E eu voltei pro Brasil com isso na cabeça. E agora, 1 ano depois, eu tô vivendo as consequências dessa conversa. Eu tenho 28 anos, eu acabei de sair de uma grande empresa, eu doei a maior parte das minhas roupas, eu vendi todos os meus móveis e para ir atrás dessa nova forma de trabalho. Sim, eu gosto de ser nômade. E eu gosto também dessa ideia de um dia morar em Berlim e poder trabalhar para as pessoas no Brasil e em outros lugares. Apesar de, às vezes, achar que isso é impossível. E os dias não têm sido fáceis. Mas eu escolhi viver. E eu escolhi também ir atrás do que eu quero sempre. Mesmo que o viver pareça impossível.